Fala aí, meu amigo, minha amiga ligado no Toque Passa, chegando aqui nesta quinta-feira com um Toque Passa especialíssimo. Estou com o meu colega comentarista dos canais ESPN e um dos maiores especialistas em futebol americano no Brasil, David Chiodini, para conversar aqui nessa edição especialíssima. O bate-papo tá muito bom, então ó, nem perde tempo, cara. Já deixa aquela curtida no nosso vídeo que ajuda muito aqui o Toque Passa. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, né? Muita gente está chegando agora. Se inscreva no canal, compartilhe o que passa e se puder colaborar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros. Não mandei um salve ainda para o Joel Ameri, que já está no grupo do Telegram batendo papo com a gente. O Augusto Ferreira também entrou aqui no grupo de membros. Faça parte do nosso clube de membros. Já disse, tem grupo no Telegram para bater papo. Tem sorteio de prêmios, com 150 membros vou sortear mais uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Esse mês está especial, aliás, o mês que vem, né, mês de setembro, vai voltar a temporada e no dia 7 de setembro, o dia da abertura da temporada, eu vou sortear não uma camisa da Fanática, mas 3 camisas da Fanática, além de uma réplica da The Duke, a bola oficial aí da NFL, né? Você vai ter uma réplica da The Duke, então faça parte do nosso clube de membros que você apoia, ajuda bastante a gente manter o trabalho vivo. Falei da Fanática, conheça a Fanatic Sport Nation, aqui embaixo tem o link e tem cupom de desconto, camisetas maravilhosas que vale a pena você conhecer. Além do que, abra sua conta na BetMais. Muito em breve, acho que nessa semana ainda a gente vai ter novidades para quem faz parte do clube de membros na BetMais. Então conheça a BetMais e abra com o link aqui do que passa. Vamos nessa então que o bate-papo está especialíssimo. Roda a vinheta. Muito bem, meus amigos ligados no Toque Passa, chegando aqui mais uma vez com o David Chiodini, meu parceiro de ESPN, que topou vir aqui conversar mais uma vez com a gente no Toque Passa. Tá lá no canal do Chiodini, tenho certeza que vocês já acompanham, isso é óbvio, né? Quem gosta de NFL acompanha tudo quanto é canal, não tem jeito, e o Chiodini é um dos caras que todo mundo tem que parar para ouvir com certeza. Chiodini, em primeiro lugar, agradecer demais por ter aceitado bater um papo novamente aqui no Toque Passa. Muito obrigado pela presença. E aí, Rafa, tudo certo? É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado a você que está assistindo, né? E já fazendo esse jabazinho do meu canal, mas também siga, se inscreva aqui no Toque Passa, acompanhe quem produz conteúdo na internet. A gente passa por uma longa intertemporada aí, que vai depois do draft até julho, agosto, as coisas começam a esquentar, mas assim, como o Rafa, eu e alguns outros, não deixamos de produzir, né? Alimentamos a fome de quem quer, então a gente precisa que você nos acompanhe, se inscreva, deixe o seu like, participe do clube de membros quando puder e tudo mais, que é o vital para o nosso trabalho. É isso aí, pô. Perfeito. Tem que nem que. Obrigado, Chiodini. Vou colocar isso aqui, um cortezinho, colocar todos os vídeos, porque essa é a ideia mesmo, a gente produz aqui, o trabalho é sério. Chiodini, essa é a época do hype, né? Porque todo torcedor está acreditando. Ali depois do draft, todo mundo acredita que foi muito bem, que agora o time vai voar, que tá tudo certo. Tem time, torcedor dos Cardinals colocando aí 8 vitórias, tem torcedor dos Bucks colocando 11 vitórias. Dá para imaginar tudo isso aqui neste momento, principalmente porque as redes sociais dos times não param aí uma enxurrada de vídeos maravilhosos de grandes jogadas da sua defesa contra o seu ataque, do seu ataque contra a sua defesa, né? Tem esses dois pontos sempre. Mas eu queria saber de você. Qual time você acha que está merecendo o hype que está sendo feito aí nas redes sociais? Os Jets, por exemplo, estreou agora o Hard Knocks e todo mundo falou assim, cara, campeão do Super Bowl, esquece. Vai ser campeão do Super Bowl ou você é um pouquinho mais aí da linha do Sean Payton? Rafa, eu acho que assim, isso é um pouco também. A esperança move o mundo, né? Antes de mais nada. As pessoas têm que ter esperança e eu sempre digo: o torcedor ele tá certo em torcer, a função dele é torcer. Eu já torci para time muito ruim do Corinthians, por exemplo, e continuo torcendo e continuei acreditando. Né? E mesma coisa com o Denver Broncos. Mas a gente vive uma era também em que a informação é metralhada, né? Nós que trabalhamos com mídia sabemos disso e tal, e não vamos entrar no mérito de quanto que é bom, o que não é, mas é metralhada, o tempo todo para cima das pessoas. Então isso ajuda a criar esses hypes. Mas eu confesso para você que eu tenho não um hype para vencer o Super Bowl, mas eu acho que os Jets vão ser um excelente time. Tá? Os Jets vão ser um excelente time. Eu acho que o Aaron Rodgers é um quarterback para mim ainda top 5 da liga, apesar do ano passado abaixo. Mas o time para mim que mais merece o hype e que às vezes eu acho que um pouco menos por conta das adições é o Miami Dolphins. Tá?
Eu adoro esse time do Miami Dolphins. Eu entendo as dúvidas com a saúde do Tua Tagovailoa, eu entendo, perfeito, acho que é muito válido, mas eu amo o trabalho do Mike McDaniel. Eu acho que a melhor dupla, quando se fala dupla, apenas dupla, de wide receivers na liga tá em Miami, com Tarek Hill e Jalen Waddle. Tá? Você tem uma defesa que já tinha boas peças, mas que para mim não se encaixava na filosofia do Josh Boyer no ano passado, que era um remanescente da comissão anterior, e agora você tem o Vic Fangio, que para mim é talvez o maior coordenador do século, coordenador defensivo do século, um cara que revolucionou o jogo. Muitas das coisas que acontecem é um efeito borboleta do que o Vic Fangio fez. Então, assim, eu estou com um hype bem alto no Miami Dolphins. Eu também gosto desse time dos Dolphins. A preocupação sempre fica nessa questão do quarterback mesmo, né? E tem até time que você olha e fala assim, cara, tá faltando só esse detalhe e não vai. Os Lions, por exemplo, é um time que também chega nesse hype todo, né? Desde o ano passado, terminou naquele hype lá em cima. Já percebi aí que a sua cara... Eu também tenho o pé atrás, porque se decepcionar com os Lions não seria uma novidade, né? Eu gosto do time dos Lions. As pessoas, elas tendem, quando a gente faz uma crítica, a dizer que a gente acha que a gente não gosta. Eu acho que o time dos Lions é um time para brigar pela divisão esse ano, tá? Com o Minnesota. Eu acho que tá um passo na frente de Green Bay e de Chicago, tá? Mas eu não entendo esse super hype. É um time que foi bem na segunda metade da temporada, trouxe peças para a defesa, que era importante, mas eu ainda olho para o quarterback e ainda é o Jared Goff. Tá? O Jared Goff jogou bem ano passado. O bem do Jared Goff é cuidar bem da bola. Ponto. Ano passado o Jared Goff teve muita sorte quando a gente pega o número de jogadas para turnovers que não viraram turnovers, e tem um gráfico, acho que é da PFF ou do The Athletic, não sei, que mostra o Jared Goff teve muita sorte ano passado nesse ponto, tá? Não tiro os méritos dele em rodar bem o sistema do Ben Johnson. Acho que o time fez um draft longe do que eu gostaria, porque poderia ter sido um draft com o que tinha para se distanciar de Minnesota, mas são bons jogadores, são jogadores que vão melhorar o time. Mas eu não compro esse super hype no Detroit Lions. Teve momentos que o Detroit Lions era o sexto nas cotações para o Super Bowl. Eu acho que está longe disso ainda. Por exemplo, eu vejo nessa conferência os 49ers e os Eagles um passo bem acima, os Cowboys como elenco um passo acima, e aí depois a gente pode discutir o resto do rebolo. Mas eu não vejo os Lions tão alto assim e nem tão distantes do Minnesota Vikings. Essa é a verdade, tá? Eu gosto muito do ataque dos Vikings, tá? A defesa é que tem mais problemas, mas tem um novo coordenador, vamos ver como é que isso se desenvolve. Você gosta do ataque dos Vikings porque tem essa quantidade enorme aí de wide receivers de escolha de primeira rodada, né? Agora tem o N'Keal Harry, Jalen Reagor, só grandes nomes. Ótimo. Jordan Harrison agora, né? Vamos falar dos mais recentes, deixa o passado para trás. É melhor pensar só no Jefferson mesmo e no Edison e pronto. Essa questão do quarterback, né? Você até fala do Goff, eu defendo a questão do Goff, tem esse ponto, lógico, tem muita jogada que ele acaba levando sorte, os quarterbacks são assim, mas a gente vê muito na liga uma crítica, por exemplo, com relação ao Kirk Cousins, ou Jimmy Garoppolo, que, bom, se o time ganha, foi apesar dele, e se perdeu, a culpa é dele, né? É muito fácil apontar dele. A maioria das pessoas olha hoje a NFL olhando basicamente para o quarterback. E eu vejo como um problema, porque todo mundo quer ter o quê? Uma Mahomes. E tem que lembrar que tem uma Mahomes na liga, né? Tem uma Mahomes na liga. Então, não falta um pouquinho para o torcedor também perceber que, cara, sorte dos Chiefs conseguiram, sorte de competência conseguiram lá o Mahomes, mas eu tenho que lidar, e às vezes tem um quarterback que faz o arroz com feijão, tá excelente, e eu consigo chegar longe com um quarterback desse tipo. Por exemplo, o Joe Flacco é campeão do Super Bowl. É um pouco reducionista isso do quarterback, né? E perdeu é culpa do quarterback, ganhou é culpa do quarterback e tal, e assim, querendo ou não, a liga ela joga o hype dos quarterbacks para cima. Por exemplo, o prêmio de MVP, que a gente até falava em off. O prêmio de MVP, ele não é um prêmio para o melhor jogador da liga, nem o mais valoroso. Até no ano passado ganhou, que é o Patrick Mahomes, ok. Né? Mas em que mundo tem jogadores de linha ofensiva que não são top 5 da liga? Top 10. Em que mundo o Lane Johnson não é um jogador top 10 da liga? Então, o prêmio de MVP, por exemplo, é um prêmio para o melhor quarterback da liga. Tá? Então, isso mostra porque o hype é tão grande e porque fica-se tanto no quarterback pro fã, né?
Eu acho problemático. Eu estava falando de Jared Goff, eu acho o Jared Goff um quarterback titular na liga, ponto. As Ponto. pessoas querem reduzir o Jared Goff, eu não estou reduzindo o Jared Goff. Eu acho que o Jared Goff é um quarterback titular na liga, ponto. De elite? Não, porque elite, e quem acompanha o meu canal há mais tempo, sabe que eu sou muito crítico ao uso da palavra elite, que eu acho que anda bem vulgarizado. Né? O Como é que eu vou GOAT ter, também, né? como é que eu vou ter 7 jogadores de elite numa posição? Isso não existe. Não tem como. Se todo mundo for elite, ninguém é elite. Então, assim, mas o Jared Goff é um quarterback titular na liga. O Kirk Cousins é um quarterback titular na liga. Ponto. O Dak Prescott, que muita gente não gosta, é um quarterback titular na liga. Ponto. Se eles vão conseguir levar o time ao próximo estágio, ou se eles são o problema, é outra conversa para o próximo passo. Mas vamos lá, vamos pegar um time que vem sofrendo com quarterbacks. Vamos pegar o Chicago Bears antes de selecionar o Justin Fields, tem que pensar no seu futuro. Quando o Chicago Bears teve um quarterback como o Kirk Cousins, sabe? Sim. O Jay Cutler já desinteressado por jogar? Não. Então, assim, o Dak Prescott, eu sempre falo do Dak Prescott. Se o Dak Prescott não jogasse no Dallas Cowboys, jogasse no Tennessee Titans, não tinha metade das críticas que tem. E por aí vai. Então, assim, a gente tem que entender que nem tudo gira em torno do quarterback, na minha concepção, tá? Eu acho que é muito reducionista isso. E a gente também tem que entender o seguinte: quando a gente critica um quarterback, eu, e tenho certeza que você, e absoluta do que eu estou falando, por isso que eu estou falando até por você, ninguém aqui tem ódio de nenhum quarterback, ninguém detesta nenhum time, tá? É o nosso trabalho, a gente vive disso, tá? Não é porque eu não gosto e tal, ou porque eu exponho um ponto que eu acho, que eu estou dizendo que esse cara é um lixo. Essa semana eu falei que para mim o Jalen Hurts não é um quarterback top 3 na liga. E não é para mim mesmo. Concordo. Tá? E aí parece que eu disse que o Hurts é trocado por um saco de não vou usar a expressão de jujuba para não desmonetizar o seu canal. E é isso. Não, para mim o Jalen Hurts é um jogador espetacular. Eu adoraria, se eu fosse treinador, ter o Jalen Hurts no meu time. Eu só não acho ele um quarterback top 3 da liga. Ponto. Até essa questão do Elite, quando eu fiz a tier list lá, eu coloquei. O Mahomes, para mim, é um cara diferente, e eu coloquei ali o Joe Burrow. Eu acho o Joe Burrow um quarterback hoje do topo ali. Não vou colocar um patamar separado, acho que o Mahomes está num andar acima, mas né, colocando num degrau só. E o Josh Allen também é um cara que eu vejo muita qualidade nele. O resto ali, você tem algumas coisas que você tem que ir para trás ou para frente. Tem quarterback que acaba com o time. Por exemplo, os Jets poderiam ter ido mais adiante, não fosse o Zach Wilson na temporada passada. Perfeito. Né? Aí você faz análise do quarterback, que é a peça fraca ali naquele momento. Tá. Mas até o último Super Bowl do Peyton Manning, ele mesmo admite que ele foi carregado ali pelo time. Ele já não tinha mais aquelas condições, só que ganha com o Peyton Manning, fazendo o básico, né, estragando pouco, porque o Brock Osweiler estava estragando mais. O Brock Osweiler tem aquele momento, começa a cair, e aí volta o Peyton Manning e consegue levar. Então é essa a peça, né? Aquela cabeça enorme do Peyton Manning, né, que é talvez o quarterback mais inteligente a pisar num campo, né? Talvez, não estou dizendo que ele executou melhor que todo mundo, não, mas inteligente, lendo defesas e entendendo o que estava acontecendo e processando o jogo, talvez seja o mais inteligente a ter pisado num campo de futebol americano. E aí isso impacta lá no Denver Broncos como um game manager mesmo, né? Naquele jogo sofrido, meu jogo predileto na história é a final da AFC daquele ano contra os Patriots, que é um jogo que o Brady quase empata no final, com o Gronkowski e tal. E o Manning jogou demais naquele jogo, assim, administrando a partida. Aquele jogo tem uma curiosidade. As duas corridas mais longas dos times foram uma do Manning e uma do Brady. E aquele jogo me traz uma memória muito boa, que depois eu li algumas coisas, porque acabou ajudando no Super Bowl 51, né? Então, por mais que tenha doído a derrota dos Patriots naquele jogo, os Patriots não tinham ali tantas jogadas para fazer a conversão de 2 pontos. E aí o Belichick começa a trabalhar mais, e são jogadas que acabam sendo usadas no Super Bowl 51. Então, dá errado ali. Os gênios acabam entendendo que o fracasso aqui pode dar uma lição lá para frente, né? Ou você ganha ou você aprende. Isso, esse é o detalhe. Então, e até essa questão de odiar o time também, eu até comento. Bom, durante a temporada, não sei se você sofreu isso aqui, mas eu comentei um jogo dos Patriots, foi contra os Jets, e falaram que eu odiava os Patriots. Então, tinha comentário lá falando que esse cara
Claramente Cara, eu é odeio os torcedor Patriots. dos Patriots, pô. Mas não deixa de ser verdade, Chiodini, porque se tem um time que eu odeio, é só os Patriots. O único time que consegue fazer eu amar ou odiar é os Patriots. É o único time que muda o meu humor. Né? Se eu vou odiar alguém, é o que os Patriots eram besteira. Os outros times eu tenho admiração, eu tenho inveja em alguns momentos, eu tenho. Ou então eu ignoro simplesmente. Mas odiar, eu só consigo odiar o meu time que estraga o. Porque a gente. Não tem como, né? No momento, quando a gente tá no microfone, não adianta eu falar que os Patriots são o melhor time. Se eu falar que os Patriots são os favoritos e vão ganhar tudo, não vai fazer os Patriots serem os favoritos e ganharem Não tudo. vai. É isso Só que eu vai falo fazer eu pras perder emprego. pessoas. Não muda nada. E assim, mesmo que eu achasse, não mudaria nada. Tipo, eu criticar o Aaron Rodgers não vai fazer ele lançar 50 touchdowns ou 12. Essa é a questão. É só uma opinião, não vai mudar. Eu não impacto no jogo. Teve um jogo, inclusive, que eu acho que foi o jogo que eu fiz com o Ari. A gente falou que uma marcação tinha sido de campo, tinha sido boa, e na verdade não tinha sido, não. E aí depois veio o replay. Aí o Ari, ele disse que abriu o Twitter, eles já estavam massacrando aí. Ele falou no ar: Ó, pessoal, só para lembrar, a gente não muda a marcação, tá? Não é a gente. E depois não era. E tá tudo bem também. E o torcedor tá com a cabeça ali na hora quente e tal. Não tem problema, né? Mas é isso, cara. A gente não impacta no jogo. Essa é a verdade. A gente só dá opinião. Eu sempre brincava que era o esquema do telefone. Ele tava lá no vestiário, o árbitro via e passava a ligação pro outro. Falou, Sim. pessoal, o Rafael lá na ESPN Brasil, ele falou que o jogo, né, que essa marcação foi boa, então Tá mantém. valendo. Então é isso daí. Ô Chiodini, olhando mais, você falou, você gosta bastante dessa equipe do Miami Dolphins. Essa IFC Leste, para mim, ela é intrigante. A gente fez aqui no canal, fiz com o Ivo Stank, a gente foi passando todas as divisões, tinha umas divisões muito complicadas para a gente olhar e falar assim, cara, aqui isso vai ganhar, esse time vai ganhar, esse time vai perder. E tem algumas que são mais difíceis, como eu fiz na terça-feira, porque né, o nível é mais baixo, a NFC Sul, Sim. por exemplo. Né? Eu não consigo imaginar 4 times passando numa divisão. Não, também não. Também não. O ano passado teve até chance, né? O Washington Commanders teve a chance, enfiou no buraco a chance de passar. Ele tinha a chance de passar os 4 na NFC Leste. Mas aí fica aquela história de ganhou, tá bom, perdeu é fracasso. E muito se fala até em mudar treinador e muda isso, aquilo. Por exemplo, os Broncos. Se os Broncos não forem para os playoffs nesse ano, claro, é um problema. Mais um ano sem ir para pós-temporada. Mas é o primeiro ano no trabalho do Sean Payton. Então, não dá para avaliar o trabalho simplesmente porque ganhou, tá bom, perdeu, tá ruim, né? Exatamente. Os Broncos, por exemplo, eles jogam numa divisão que tem os Chargers que foram aos playoffs, que tem um quarterback como o Justin Herbert, que é hoje o jogador mais bem pago da liga, que tem um time talentoso que é muito atrapalhado pelo seu treinador, essa para mim é a realidade, e a divisão do Patrick Mahomes, que o Denver Broncos simplesmente nunca venceu o Mahomes. Essa é a verdade. Então, assim, se os Broncos não forem aos playoffs, mas baterem na porta e o Russell Wilson estiver jogando bem, for um Russell Wilson diferente de 2022, eu não acho que a temporada é um fracasso. Aí é o momento de sentar e entender, peraí, então faltou o quê? Para mim, por exemplo, hoje, eu acho que na defesa do Denver Broncos tem alguns problemas, como na posição linebacker, a posição no miolo da linha, talvez. O pass rush eu não confio tanto, né? A adição do Vance Joseph não me agrada como coordenador, é um coordenador muito diferente do Ejiro Evero, que treinava no ano passado. Então são pontos que eu tenho essa interrogação. O corpo de recebedores do Denver Broncos é sempre muito bem projetado, mas é só projetado. Até hoje nunca virou uma realidade. Jerry Jeudy, o Curtis Sutton é um bom jogador, mas é só bom jogador. E por aí vai. Então eu acho que assim, não dá para dizer que simplesmente porque não foi aos playoffs é um fracasso, tá? Uma franquia que sabe muito bem lidar com isso é o Pittsburgh Steelers. O Pittsburgh Steelers é uma franquia que sabe lidar. Eu tenho, às vezes, as minhas divergências em termos do que eu acho que deveria ser feito. Em alguns momentos, poderia ser mais agressivo para tentar um splash para um Super Bowl e tal, mas é uma franquia extremamente estável, como o Baltimore Ravens é estável, como o New England Patriots é estável, tá? A gente não ouve falar, o Bill Belichick tá com o assento quente. Pode até que internamente ele e o Robert Kraft tenham alguma divergência, pode acontecer, mas não é um cara que a gente olha com hot seat. Então são franquias que vêm conseguindo manter uma consistência. O próprio Green Bay Packers, né, por anos com o Mike McCarthy e agora com o Matt LaFleur dando continuidade no trabalho. Então, assim, essa continuidade ela é importante. Isso se chama cultura, tá?
Por que os Jets tiveram tantos problemas no último século? Cultura. Por que os Browns continuam? Cultura. Cultura não se muda do dia para a noite. Não se muda do dia para a noite. Tá? Então é muito por aí. Até eu ia puxar esse assunto dos Browns, né? Porque é um outro time ali que a gente fica. Foi um time que eu tive dificuldade na hora de avaliar qual seria a campanha, é favorito, não é? Porque eu tenho um pouco com o pé atrás com relação ao Deshaun Watson. Acho que o Deshaun Watson já mostrou uma qualidade enorme na liga, não é à toa que ganhou aquele contrato que ganhou, pelo que ele sabe fazer jogando em campo. Mas a última vez que a gente viu ele jogar assim uma temporada inteira foi em 2020, né? E aí já são muitos anos, e eu não consigo colocar hoje o Deshaun Watson com um cara que vai mudar o patamar de uma equipe, ainda mais numa divisão que tem o Baltimore Ravens, que tem o Cincinnati Bengals, que tem o bem estruturado time dos Steelers, poderia, mais uma vez, ser o quarto colocado e aí querer mudar tudo novamente, porque essa é a ideia dos Browns, né? Eu acho que os Browns são um grande candidato a zebra. Eu concordo com você. Eu não consigo olhar para os Browns hoje e dizer assim, não, esse é realmente um time contender por playoff, por uma briga na AFC. Mas o talento está lá. O Deshaun Watson, resguardando os problemas extracampo e esse tipo de coisa, separando, ele era um quarterback top 5 da NFL quando ele parou, né? Então o talento está lá. Mas ano passado jogou mal, a ferrugem foi sentida, talvez não estivesse confortável com o sistema, tudo mais. Mas aí você olha, tem uma ótima linha ofensiva. Para mim, o melhor running back da liga, que é o Nick Chubb. Tá? Você olha na defesa, trouxeram o Zadarius Smith. Pô, mas o Zadarius Smith é um veterano. Não, é um cara de 10 sacks no ano passado para jogar no lado oposto ao Myles Garrett. Então, finalmente, o Myles Garrett tem alguém no lado oposto a ele que vai pressionar o quarterback. Tá? Trouxeram o Jim Schwartz, que para mim é dois mundos. Joe Woods, que era antes de Jim Schwartz. Então, as coisas são boas. Denzel Ward tá lá. Você tem o Martin Emerson, que se desenvolveu bem no primeiro ano, me surpreendeu até. Então tem boas coisas nesse time, tem muitas coisas legais. O Amari Cooper, mas eu tenho uma incerteza com esse time. Então eu coloco ele olhando assim como, opa, esse aqui pode ser que seja zebrinha, hein? Esse aqui é diferente, por exemplo, quando eu olho para o Houston Texans, que é um time que faz um trabalho de reconstrução nesse ano que eu gosto, mas eu ainda não consigo olhar como um time que pode beliscar. São para prateleiras diferentes para mim. Para a gente ir para o caminho aqui final, avaliando jogadores, eu quero duas opiniões, quero saber o seu lado, né? Tenho a minha visão, eu quero saber de você, porque é uma profissão meio ingrata essa parte de comentaristas, porque a gente está sendo exposto, a gente vidraça, a gente toma, né? Toda hora aparece o print nosso, o hot take, né? Eu não sou o cara de dar o hot take, não vou firmar que vai dar certo ou não, mas a gente avalia alguns jogadores, a gente olha um cara no draft e fala, esse cara aqui tem futuro, né? Esse cara aqui não vai ser tão bom, esse cara, então é uma coisa difícil, ainda mais analisando esforços diferentes, né? Você falou do draft, é uma coisa muito interessante, porque o time tem direito de errar, a gente não, né? Isso, então. Não, e assim, é esporte diferente, porque o college football ele é bem diferente da NFL. Principalmente posição de quarterback, a leitura, tudo isso aí. O running back é basicamente tirar e colocar ali, dá certo. O resto, acho que todas as profissões, todas as posições sofrem bastante. E a gente vive essa questão de avaliação, e a gente tem que fazer uma avaliação desde o começo da temporada. Todo mundo está sendo cobrado o tempo inteiro pelo que falou ano passado, por exemplo, Denver Broncos. Um time que falta só um quarterback, aí chegou um quarterback e as coisas não deram certo. Mas, Rafa, se a gente tivesse bola de cristal... eu apostava, né? Eu ganhava dinheiro nisso. Não, né? Tava na Mega Sena, né? Porque aí era uma vez só, não me incomodava. Pegava os 6 números, tava ricaço. Mas tá tudo bem. Eu amo o que eu faço, não tem problema. Ou então eu começava, lá no começo da temporada, eu ia lá e colocava os campeões de todas as divisões, vendia minha casa e fazia uma combinada e ganhava. Aquela odd maravilhosa, né? Isso, e tava tudo certo, então tem esse ponto. E aí a gente faz alguma avaliação, e aí tem essa reclamação também. Você citou o caso do Jalen Hurts, né, que aparece lá como um dos principais jogadores, está no top 10 da NFL. 3. Top 3, né? Eu não vejo nem ele, como você disse, top 3 como quarterback. Não acho que ele seja nesse momento ainda. Mas é a avaliação de jogador. E jogador, eu estava até vendo o seu vídeo, né? Antes de conversar aqui também, eu procuro não ver antes para não viciar a minha opinião, mas eu concordo muito bem contigo sobre os jogadores não assistirem. E tem esse detalhe, né? Saber jogar não quer dizer que você saiba do jogo, você saiba ler o jogo. A gente percebe isso com vários jogadores comentaristas que não funcionam tão bem, e principalmente quem está no jogo, na semana a semana, não vai conseguir avaliar o que está acontecendo num jogo de outra divisão, num cara que ele não vai enfrentar, que ele nem sabe. Então tem muito aquela parceria, e acontece como no prêmio da FIFA, né? Então essas listas são legais para dar, assim, audiência, pra gente que produz conteúdo, tá ótimo, né? Porque
tem polêmica. Eu também faço a minha lista, mas o jogador tá lá, muitas vezes, votando só em quem é parça, né? É aquela famosa, eu acho que deveria se chamar essa lista, até falei no meu vídeo, os 100 jogadores que eu mais gosto. Seria muito mais justo. E não tenho problema nenhum com isso. E também não tô querendo invalidar opinião de jogador, pelo amor de Deus, sabe? Mas assim, é os 100 jogadores que eu mais gosto. Porque, é que nem a gente falou, é humanamente impossível o cara que joga nos Falcons, jogou no domingo, na segunda ele vai descansar, tá com a família dele. Na terça, ele começou a estudar o próximo adversário, que é o Tennessee Titans, tá? Então ele não vai assistir Jets e Dolphins, que são dois times que ele não vai enfrentar. Ele vai ver lá um lance ou outro, um highlight ou outro que vai aparecer e vai votar. E tá tudo certo. Tem jogador que nem gosta de ver futebol americano e eu entendo. É a profissão do cara. O cara tá lá dentro do campo, o cara tem um playbook enorme. Toda semana ele precisa aprender uma coisa nova, decorar, aplicar. Ele tem um treino de academia estafante, ele tem um treino em campo, ele tem reunião. Cara, tudo que ele tá certo mesmo é não querer futebol americano até pela saúde mental dele. Ele tem família, tem vida. Tá tudo certo. Só não gosto como a NFL vende, mas entendo a forma como ela vende como os 100 melhores. Acho extremamente ruim. Não existe um mundo para mim em que Fred Warner não seja um jogador top 10 da NFL. Não existe um mundo para mim em que o Lane Johnson não seja um jogador top 10 da NFL. Tá? E eu tiraria quarterbacks dali. Não vou dizer quem, tá? E não é só o Hurts. Talvez tiraria mais que um do top 10. Tá? Porque ali a gente está pesando peso por peso. Não tem valor posicional nada. É quem é melhor. E os caras que não pegam na bola, Rafa, eles continuam sendo negligenciados nesse ponto. Então eu acho extremamente injusto. Special teamer, eu falei, né? Tá esquecido lá completamente. A gente fala da situação do running back, né? Mas você vai olhar, tem coisas. O running back tá ganhando um pouco. Vai acabar o running back. Bom, o kicker, o punter ganha um pouco e tá aí. Porque ninguém vai abrir mão também de ganhar milhões de dólares na NFL, porque, não, poderia ganhar muito mais. Então eu vou, não vou ganhar esse contratinho de 10 milhões, é muito pouco aqui, eu vou preferir trabalhar aqui no KFC. Vou trabalhar vendendo material esportivo e tal. Então... É uma coisa como funciona, cara. Tipo, todas as profissões têm gente que ganha menos, né? Todas as profissões. Então, estamos aqui, né? Tamo aí, rapaziada lá dos States, lá como é que é o Stephen A, a galera lá, ó. Vocês ganham bastante, a gente tá aqui, não estamos reclamando, mas estamos a base da pirâmide. E as pessoas nem sabem, muitas vezes, né? O quantas pessoas precisam para ter uma transmissão, né? Quem está no ar é quem teoricamente ganha mais ali, mas você tem a produção, você tem quem cuida do áudio, tem quem cuida do vídeo, quem está chegando o sinal, está chegando. Tudo isso aqui tem uma galera e os salários variam. Né? E, Rafa, em horários que você está em casa descansando. Porque, por exemplo, a gente faz NFL no domingo à tarde, né? Geralmente, né? Domingo à tarde, ou um college sábado à noite e tal. Mas sábado à noite, cara, às vezes depois disso aí tem uma transmissão ao beisebol, 11 horas da noite de sábado. Tem um cara, além dos caras que estão no ar, um cara lá no vídeo, um cara no som e tal. E essa galera faz a transmissão. É o que eu falo. Sem a produção, a gente não é nada. Nada, absolutamente nada. E para quem não conhece televisão, até na hora que não tem ninguém no ar, tá só os reprises, tem alguém que tá lá, tem que estar olhando para estar conferindo, para estar direitinho, então não tem essa não. Eu passei por muito plantão, a gente sabe como é que é. E o running back tá reclamando? Claro, tem que reclamar, todo mundo tem que procurar valorização. Essa é a minha ideia, né? Eu quero ser valorizado, mas, né, cara, é simplesmente o mercado. Não tá feliz, também pega suas coisas. Só que tem um ponto pra gente fechar de fato, tá? Tem gente que não gosta de jogador que reclama. Por exemplo, o Zach Martin. Tá lá, o cara tem contrato, por que ele não vai? Eu até citei, não sei qual é a sua opinião, mas, por exemplo, se eu não estou feliz com o meu contrato, você não está feliz com o seu contrato na sua empresa, você tem todo o direito de buscar um novo emprego. Na NFL ele não tem. Né? Na NFL ele não pode se oferecer para outro time para procurar um novo contrato. Então tá certo, para mim fazer E não tem outra liga. Não tem outra liga. Entendeu? Se tivesse uma liga no Japão pagando, ele poderia ir. A questão é que também os times não encaram isso mal, sabe? Eles estão multando porque está no direito dele, mas eu não duvido os Cowboys irem lá e dizerem, vamos abolir essa multa aí, acertamos aqui com o Martin, tá tudo certo. Porque é uma coisa cultural, sabe, lá já. E é muito isso que você falou, ele não tem como se oferecer para outro. Imagina um cara que ele sai do high school, do college, e vai receber um contrato de 5 anos, porque ele é uma primeira escolha, então ele vai ter a opção, e uma franchise tag. São 6 anos que ele simplesmente não decide onde ele vai jogar.
decidiu, cara. Ele vai trabalhar lá por 6 anos. Ou o time, abre aspas aqui, o time é dono dele nesses 6 anos. Então, assim, os times também entendem isso. E eu acho que o americano ele tem uma cultura um pouquinho diferente da nossa nesse ponto, assim, disso daí, sabe? Então, é muito mais business que qualquer outra coisa e eles compreendem e tal. Eu não duvido que o Zach Martin logo vai receber um contrato bom e vai ter uma reformulação que pelo menos uma parte do dinheiro vai pingar agora e vai se acertar. Para a gente fechar aqui, uma coisa muito simples, eu queria te perguntar um palpite aqui seco, aqui sem compromisso nenhum, de um Super Bowl. Porque quando eu olho uma NFC um pouco mais enfraquecida, né? A gente percebe isso aqui, eu tenho dúvidas do que acontece no São Francisco com o 49ers, não consigo cravar que se o Purdy é esse cara, se né, o Trey Lance agora está na dúvida com o Sam Darnold, então tipo, o Trey Lance pode ter sido um belo de um erro, né? Você consegue e eu não gosto de repetir Super Bowl, porque eu acho que a chance de acontecer é ínfima. Mas você tem algum palpite para um Super Bowl? Bom, vamos lá. Como eu detesto o Jalen Hurts, eu vou colocar os Eagles no Super Bowl, né? Já que as pessoas falaram que eu detesto porque eu não coloquei ele no top 3, eu acho que esse time... Apesar do Hurts. Hurts, peça fundamental, para mim vai continuar jogando, é o franchise quarterback, é um quarterback de alto nível, tá? E para mim vai conseguir conduzir esse time de novo ao Super Bowl. Agora, posso surpreender no outro lado? Opa! Vou surpreender. Não vou com o Patrick Mahomes, não vou com o Justin Herbert, não vou com Aaron Rodgers, vou com o Miami Dolphins. Miami Dolphins e Philadelphia Eagles no Super Bowl. Miami Dolphins, tá aí. Eu não sei, eu acho que eu tenho um pé atrás, porque eu acho que o Miami Dolphins ele tem um. Não, mas eu tô arriscando. Lógico. Eu tô para fugir do palpite normal. Esse ano eu acho que vamos ter um zebrão, não é um zebrão, uma zebra na AFC, sabe? E Rafa, só para complementar, desculpa antes de passar a bola, a NFL ela é isso, tá? Ela é zebra atrás de zebra, ano atrás de ano, tá? Nada acontece conforme o script de sempre, tá? Ano passado ninguém achava que os Rams iam ter 5 vitórias e tiveram, tá? Ninguém achava que os Bengals 2 anos atrás iam chegar ao Super Bowl e chegaram. Então, assim... Peraí, que eu na hora do playoff ali eu coloquei. Eu sempre faço tá. Um acertar já tava no playoff. Mas então vamos falar ali eu cravei. Temporada. Ninguém falava nos Bengals no Super Bowl, tá? Então a NFL, ano após ano, ela é isso, ela é surpresa. Alguma surpresa acontece. Claro que eu tô aqui dando uma arriscada nos Dolphins. É óbvio que eu tô dando uma arriscada, não são os favoritos. Tem times na frente na AFC. Mas a gente às vezes tem que deixar o feeling falar um pouquinho mais alto. Tem essa, claro. E a NFL é isso. Olha, o ano passado, o começo da temporada, todo mundo apostava que o Super Bowl seria Bills e Rams. Os Rams não passaram nem para os playoffs, os Bills foram, para mim, até uma preocupação de janela se fechando ali nos Bills. Acho que está cada dia mais fechando essa janela por lá. Eu tenho uma preocupação com os Bills. Depois que você falar, eu falo também. Pode até complementar. Eu já comentei que quem acompanha aqui no Toque Passo sabe que eu tenho uma sensação muito grande de que a janela tá assim por uma frestinha e eu não sei se não se fecha de vez agora para recomeçar um trabalho, né? Para recomeçar porque tem um quarterback, então vai recomeçar. Mas aquela janela para mim já se fechou. No mundo racional, eu não consigo olhar para esse time dos Bills e não dizer que ele é muito forte e que ele é candidato ao Super Bowl. Não consigo, porque estão lá as peças. Mas eu não sei se esse time cicatrizou as 2 últimas derrotas nos playoffs. Aquela contra o Mahomes é muito dolorida porque eram 14 segundos, tá? E ano passado o time foi completamente dominado pelos Bengals e aquilo doeu, sabe? Doeu em casa, assim. Então existem coisas além do X and O's, existem coisas além das táticas, além de ter boas peças, né? O Sean McDermott ganhou uma grande demonstração de confiança, ganhou um contrato novo, grande, o Brandon Beane também, o time é bom, mas eu também tenho uma sensação, e aí novamente falando, sem ter embasamento para poder dizer, não, os Bills não vão ir bem, não, eu ainda olho para os Bills como um time muito forte, mas um feelingzinho que talvez alguma coisa não esteja tão boa assim por lá. Aquela novelinha do Diggs, para mim, ela é muito simbólica ali, né? E até a forma que ele fala, e que eu comentei aqui no canal, o jeito que o Josh Allen responde aquilo, não, eu preciso jogar melhor, eu não gosto de ver meu quarterback sem confiança. Eu acho que a treta pode estar até interna ali, você pode não confiar, mas vamos lá, né? Pro Tyreek Hill, ninguém é mais preciso do que essa história. O meu quarterback é o melhor jogador que tem, não importa o quão ruim ele seja, pelo menos
no discurso. Lá dentro eu posso questionar, mas eu vou falar bem do cara. E aquele negócio ali do Diggs foi meio que uma pá de cal para mim a sensação da janela se fechando. E a relação do Diggs com o Ken Dorsey também, né? O coordenador ofensivo, ele queria mais targets, ele queria mais alvos, ele queria ser o plano central do ataque ali naqueles jogos, que ele perdeu targets nas últimas semanas. A ausência de um wide receiver número 2, não gosto do Gabe Davis, acho um cara que vive de big plays, de algumas big plays e tal. Acho que não é um cara consistente. Vamos ver se o Dalton Kincaid se encaixa bem nesse ataque, né? É um time que, como eu disse, talento tá lá. A questão aqui é muito mais feeling do que qualquer outra coisa. Tá certo, já até estiquei mais do que ia falar. Um assunto puxa o outro e é assim que funciona. Chiodini, queria agradecer demais e, portas abertas aqui, claro, fazendo a propaganda de novo, pessoal, se inscrever lá no canal do Chiodini, colaborar, fazer parte do clube de membros, porque tudo isso ajuda. Não é fácil, né? Não é simplesmente chegar e falar umas besteiras, né? Por mais que muitas vezes a gente fale besteira, mas não é só chegar, a gente estuda para falar besteira, né? Exatamente. É isso, galera. Muito obrigado, Rafa, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você, tá? Se inscreva no Toque Passa, faça parte do clube de membros. Meu canal, só procurar por David Chiodini também, você vai achar. Nas redes sociais eu estou no @davidchiodini, tá? E também estou lá no ontheclock.com.br e no profutbol.com.br. Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigado pelo papo. É isso aí, pessoal. Aqui embaixo já vai ter o link lá para você ir para o canal do Chiodini também e para as redes sociais dele. Então fica ligado, o que passa, a gente volta. Aquele abraço.